A gente sabe que a Nicole e a vovô Jojo, elas vivem discutindo. Isso porque digamos que cada uma tem um método de criar seus filhos. Até porque cada uma tem uma opinião sobre isso e prefere fazer de um jeito. E por conta disso, acaba gerando algumas confusões, já que uma sempre fica criticando a outra. Mas a pergunta que fica é, será que tirando algumas intrigas entre elas ainda assim gostam uma da outra? E a nova temporada de Gumball acabou aprofundando um pouco disso, que foi no episódio 4 da 7ª temporada chamado A Coisa, no qual o nome do episódio já remete um pouco do que a Nicole acha da Jojo, porque ela pediu pro Ricardo dar um jeito nela e nas crianças, que era pra eles passarem um tempo juntos. Só que a gente sabe que não é uma boa ideia confiar no Ricardo. Eu não peguei a coisa, eu decepcionei a Nicole. Mas se você curte conteúdo de desenho, veja se você tá inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder os próximos vídeos. E também hype esse vídeo se você gosta de Gumball, beleza? E dessa vez começa na casa dos Watterson, onde a gente vê que a Nicole é bem dedicada. Porque como eu já falei algumas vezes, ela faz coisas inacreditáveis que até parece ter superpoderes. E ela tava ali tentando dar conta das coisas na cozinha. E eu só acho engraçado que o Gumball não fica nem um pouco impressionado do quão a mãe dele é impressionante. Nossa, é muito impressionante ver a mamãe sendo multitarefa, sabia? Eu mal faço uma tarefa. E mesmo ela fazendo muita coisa ao mesmo tempo, ainda assim ela pede ajuda do Ricardo, que como sempre não é uma boa ideia. Porque quando ela pediu pra ele finalizar o frango, ele entendeu outra coisa. Sentiu esse fedor? Claro que não tem nariz. Ah, não gostaram, tão com pena do cara. E após isso é quando aparece a Jojo em uma chamada de vídeo. E uma coisa que eu tenho gostado muito nessa nova temporada de Gumball é que eles adaptaram muita coisa recente no desenho, como por exemplo uma senhora tentando usar o celular, que é uma situação em que a Jojo cria momentos muito engraçados, por justamente idosos não saber muito de tecnologia. E o desenho fez essa piada muito bem. Como é que eu aumento o volume desse negócio? Ah, o quê? Como é? Eu virei um nugget? E o engraçado é que mesmo durante a chamada de vídeo, ela fica querendo saber o que a Nicole tá fazendo, e fica tentando dar palpite na cozinha, porque ela fica achando que a Nicole tá errando, sabe? Tá tudo errado. É pra fatiar as cenouras, não pulverizar. Não é só a cenoura que eu quero pulverizar. Então quando a Jojo tá em casa, a Nicole já sabe que vai se estressar. Então depois que eles desligam o telefone, é quando a Nicole vai conversar com o Ricardo. Ela pede pra ele não esquecer aquela coisa que ele prometeu. Que o Ricardo ficou nervoso e começa a concordar com a Nicole mesmo sem entender do que ela tá falando. O que só da Nicole pensar em repetir pro Ricardo, ela já começou a ficar bem brava. E o Ricardo ele começa a morrer de medo da Nicole. Então pra acabar não sobrando pra ele tinha um objetivo, que era tentar descobrir do que a Nicole tava falando. E como ele com certeza não ia conseguir sozinho, ele pediu ajuda das crianças. Então foi quando a Anaís, ela teve uma ideia dele tentar se lembrar. Eles pegaram um monte de caixa no depósito e começaram a olhar, pra ver se alguma coisa ali refrescava a mente do Ricardo. Só que o engraçado é que no meio desse monte de caixa, a Anaís achou um livro do Ricardo que dentro dele tinha um pedaço de salsicha. E como tinha só uma parte, basicamente o Ricardo tinha um motivo pra fazer isso. Ele tinha guardado aquilo que é pro eu dele do futuro ter o que comer, o que eu achei bizarro. Mas só que isso acabou sendo uma boa ideia, porque o Ricardo, ele tem memória fraca pra muita coisa. Só que pra comida, ele consegue se lembrar das coisas que ele comeu. E não só isso, porque dependendo do que ele comeu na hora, ele consegue se lembrar exatamente o que aconteceu no momento em que ele comia. Algumas pessoas realmente têm esse dom de desbloquear memórias com cheiro ou alguma coisa que viu recentemente. Só que no caso do Ricardo, é com sabores. O que se tratando do Ricardo é até esperado. Não! É como se eu estivesse vendo tudo que aconteceu mais cedo bem aqui na minha frente. Então a Anaís acabou até mandando ele comer devagar e prestar atenção na memória que ele estava vendo, para ver se ele conseguia ver a coisa que a Nicole estava falando. Então foi quando ele viu algo que talvez seja a coisa que a Nicole está falando. Então, baseado na memória que o Ricardo viu enquanto comia salsicha, ele imaginou que a Nicole queria a panela de food, e estava até bem fácil ali de achar no meio das caixas. E quando ele levou até a Nicole, ele pensou que o problema tinha sido resolvido, né? Mas mal ele sabia que não era essa coisa. Obrigada, Ricardo. Mas não esqueça da força. Mas o engraçado é que como o Gumball sabe como a Nicole é, ele já estava até pensando em fugir do país e até fazer uma cirurgia plástica para não ser reconhecido. E até tem um exemplo da pessoa que ele queria ser, que é tipo um homem giga Shed, e até o Darwin teve essa ideia. Não creio. Tava pensando a mesma coisa.
E esse tipo de coisa que eu tenho falado que eu gosto bastante da nova temporada. Os caras pegaram um meme recente e adicionaram no desenho. Até porque esse tipo de meme, né, no caso o Shed, é uma piada, que muita gente descreve como ser uma pessoa descolada. Por isso que tanto o Gumball quanto o Darwin fizeram essa referência. Mas enfim, foi quando a Anaís queria saber o que o Ricardo fez hoje, pra ver se eles conseguiam pensar no que seria essa tal coisa. E como sempre o Ricardo, ele não consegue responder porque a memória dele é de peixe. Mas tem um porém, porque a gente sabe que ele é ótimo em lembrar as coisas quando envolve comida. Então Anaís acabou sendo direta e perguntou o que ele comeu hoje. Engraçado que o Ricardo, ele literalmente lembrava de tudo. Ah, essa é muito fácil. Pizza de pepperoni no shopping, cupcake de baunilha com cobertura rosa e granulado. Então, baseado nisso, as crianças têm uma ideia de pegar toda a comida que o Ricardo comeu naquele dia, pra ver se alguma delas despertava a memória. E realmente ele foi lembrando conforme ele foi comendo as coisas, como por exemplo pizza, que o Ricardo achava que era um vaso, porque a Nicole tinha comprado um que era pra colocar flores pra Jojo, só que ela acabou quebrando aquilo sem querer. Então ele acabou levando um vaso, só que também não era isso. Então, continuando a saga, na padaria a Nicole queria comprar torta, mas como sempre o Ricardo acabou comendo tudo. Então ele também tinha levado a torta, mas não era isso também. Mas o engraçado é que as coisas que o Ricardo estava tentando descobrir, uma delas ele tentou provar mel de abelha, só que a mãe dele é alérgica e ele não lembrava disso, então não era isso também. E ele se meteu ainda no ninho de abelha para pegar, o que ele se deu muito mal. Então como o Ricardo começou a chutar muita coisa para tentar acertar, então ele fez muita coisa aleatória, mas não era nem próximo do que a Nicole queria. Então depois disso, a Nicole acabou falando que estava decepcionada com o Ricardo, porque ao invés de ela estar brava com ele por ele não lembrar, ele ficou mais triste do que se tivesse apanhado dela. Isso que a Nicole falou pro Ricardo acabou deixando ele mal, mas ainda assim eles não tinham desistido da saga de tentar descobrir. E foi quando o Darwin ele deu uma solução bem estranha. Ele falou pro Ricardo e se tivesse uma forma dele comer tudo no mesmo lugar, só que seria muito difícil achar um local assim. Mas é quando o Ricardo fala que tem sim um local e é quando eles vão pro mercado. E mais uma vez o Larry inclusive faz uma participação no episódio. E a ideia basicamente era juntar tudo que ele comeu hoje para provar comida de uma vez. Então foi quando o Ricardo criou uma bola de comida para comer ao mesmo tempo. Então na mente do Ricardo era como se ele tivesse entrado no mundo das memórias. Ele conseguia ver literalmente tudo que ele comeu naquele dia. E isso aqui inclusive me lembrou um pouco da Marvel, que no caso uma referência ao Doutor Estranho, de quando ele observa diferentes realidades para saber qual a melhor para salvar o universo. Só que no caso do Ricardo era para visitar a memória para desbloquear a coisa que ele prometeu para Nicole. Mas uma coisa que eu achei bem engraçada nessa parte, o Ricardo na mente dele, ele tava muito maneiro olhando as memórias dele, mas na realidade parecia que ele tava tendo um derrame. Crianças, funcionou! Essa cena inclusive eu achei ela muito engraçada. Então ele acabou viajando nas memórias dele até ver uma conversa que ele teve com a Nicole. Então foi aí que as crianças acabaram ajudando o Ricardo, porque ele não conseguia lembrar sozinho, mesmo que tivesse bem na cara dele. Então é aí que ele descobre o que seria essa tal coisa. Então foi quando mataram a charada, que descobriram que a coisa era a vovô Jojo. Tenho certeza então que a minha mãe é a coisa. Tinha esquecido dela. É bem curioso como a Nicole se refere a ela, não é mesmo? Só que o Ricardo, ele foi buscar a Jojo na rodoviária, mas tinha passado tanto tempo desde que o Ricardo tava tentando ali lembrar, que quando ele chegou na rodoviária, ela já tava fechando. Então tinha pouco tempo ali pra eles saírem com a Jojo. Então é quando tinha que se apressar, né, pra sair daquele lugar. Mas foi quando isso acabou acontecendo. Ou seja, como sempre, o Ricardo não consegue fazer o papel dele direito. Ele saiu da rodoviária e não só não conseguiu levar a Jojo, como as crianças também ficaram presas a noite toda. Então ele já imaginava que a Nicole ia ficar com muita raiva. Mas uma coisa que eu achei engraçada é que como a Jojo ia passar a noite toda naquele lugar, ela resolveu ficar mais relaxada. Vamos ficar à vontade. Ah, bem melhor. Eu só achei muito bizarro como é que ela é naturalmente. Ou seja, ela toda acabada tem como piorar. Ela se molda toda só para ter aura. Mas enfim, quando o Ricardo chegou em casa, ele já tava com medo de encarar a fera. Ainda mais que ela tava com uma faca na mão. Mas quando a Nicole perguntou onde que tava a mãe dele, ele foi sincero. Ele falou que ela tava presa na rodoviária junto com as crianças. Só que ao invés da Nicole ficar com raiva, na verdade, ela ficou muito feliz. Porque o Ricardo acabou lembrando da coisa quando a Nicole beijou ele.
dele, o que acabou despertando a memória do Ricardo, porque ele acabou lembrando que a Nicole se estressa muito com a Jojo, mesmo em só um jantar. Então a coisa que a Nicole se referia basicamente era tirar a Jojo e as crianças do pé deles, para assim finalmente eles conseguirem jantar a sós. Então resumidamente essa era a tal coisa. Por isso inclusive que o Ricardo ele não tinha conseguido lembrar antes, porque foi a única coisa que ele não tinha conseguido provar, que no caso era o beijo da Nicole. Mas como ela beijou ele agora, ele acabou lembrando. Então acabou dando tudo certo até um certo momento, porque a Nicole levou o Ricardo até a mesa para eles comerem enquanto isso. Só que bem nesse momento as crianças ligam desesperadas, porque a Jojo queria que uma das crianças passasse gel no pé dela, mas como ainda estava no filtro de nugget, então o Ricardo só ignorou porque ele nem percebeu que eram as crianças. No fim o Ricardo acabou acertando tudo sem querer, apesar que o Gumball, Darby e a Anaí se deram mal. Peraí, eram as crianças? Ah, não, eram só 3 nuggets esquisitos. E tipo, eu não acho que a Nicole odeia a Jojo ou nem a Jojo odeia a Nicole, até porque é normal ter brigas familiares. Na verdade, eu acho que isso que torna as pessoas mais próximas. Só que tem momento que a gente prefere também estar um pouco longe de discussão. Por isso que eu consigo entender a Nicole. Por isso eu fico feliz que ela conseguiu seu momento de paz, sabe? Porque a gente sabe que ela se esforça muito, então ela merece. Mas me diga, o que você acha da relação da Jojo com a Nicole? Deixe sua opinião nos comentários que eu vou responder todo mundo, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais.